Olá pessoal, aqui é o Ciro Massi, médico psiquiatra, e estamos no meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre os desafios da vida, que podem nos ajudar ou piorar no nosso crescimento pessoal, na nossa saúde da mente. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mundo todo, tempos desafiantes. E será que esses desafios podem provocar ou necessariamente vão provocar o nosso crescimento pessoal? Olha, é necessário em primeiro lugar diferenciar o que sejam mudanças de vida, problemas na vida e crises pessoais. Uma mudança pode ou não ser um desafio que acrescente algo de útil à nossa bagagem de vivências, mas toda mudança, de um modo ou de outro, vai sempre carregar o potencial de tensão emocional e desgaste no organismo. Esse é um fenômeno que começou a ser bem estudado desde a década de 1960, faz tempo, por dois cardiologistas que perceberam que muitas pessoas que sofreram várias mudanças na sua vida tinham mais facilidade de adoecer. No início foram listados vários tipos de evento e as pessoas foram entrevistadas para ver se tinham passado por muitas mudanças na vida. E o que se percebeu é que quanto maior o volume de mudanças que a pessoa enfrenta num determinado período de tempo, maior a facilidade de adoecer. E olha só, essas mudanças, essas experiências não são necessariamente ruins. Se a pessoa tiver várias mudanças boas, excelentes, junto com outras mudanças ruins, a somatória de muita mudança é que vai provocar essa doença. Isso porque as mudanças, de maneira geral, elas devem ser, sempre que possíveis, distribuídas no tempo. Para quê? Para dar uma oportunidade ao organismo se recuperar. Se recuperar do quê? Do excesso de mudanças. O que o organismo percebe é mudança. Como toda mudança requer adaptação, nosso organismo lança a mão de certos hormônios, de certos transmissores químicos para fazer frente a essa nova situação. E em excesso, o feitiço pode virar contra o feiticeiro e a pessoa vir a adoecer. Resumo da ópera: tente sempre que possível distribuir as diversas mudanças no tempo, não enfrentando todas de uma única vez, um passo de cada vez. E se acontecer alguma mudança de âmbito grande na sua vida, por exemplo, enfrentar uma doença pessoal ou uma dificuldade, também como uma doença de alguma pessoa muito próxima, olha, é o momento de começar, de não tentar abraçar o mundo com as mãos, é o momento de começar a distribuir as mudanças, tudo que vai ter que ser feito em matéria de mudança num intervalo de tempo. Não fazer tudo de uma única vez. Bom, então, além de não tentar resolver tudo de uma única vez, distribuir as diversas mudanças no tempo. Quando você estiver enfrentando um problema, é interessante diferenciar se esse problema, se essa dificuldade é ou não é uma novidade para você. Às vezes as pessoas enfrentam, às vezes nós enfrentamos situações que são novas, mas que não são tão difíceis. E às vezes enfrentamos situações novas que são de difícil resolução. A primeira dificuldade, a primeira pressão para o cérebro começa justamente diferenciando o que é um problema do que é uma simples informação. E isso nem sempre é fácil, porque nós vivemos uma sobrecarga enorme de informações. A poluição sensorial, o volume enorme de informações que vai chegando para o seu cérebro é uma sobrecarga. E o seu organismo vai tomar medidas de proteção, como se fosse um disjuntor mesmo. Começa a desligar na casa para evitar uma sobrecarga total, para evitar que a casa pegue fogo. Então, especialmente em momentos de dificuldade, que a gente está enfrentando problemas sérios, o nosso cérebro nos deixa indiferentes a um grande número de estímulos. Nós vivemos numa época de sobrecarga mesmo. O pessoal de propaganda e marketing sabe muito bem disso e nos expõe muitas vezes, diversas vezes, a um estímulo novo para que a pessoa simplesmente perceba sua existência.
As primeiras exposições de qualquer coisa nova, em geral, são simplesmente ignoradas. Por outro lado, quando uma informação é considerada um problema, há uma necessidade de se tomar uma decisão. Toda decisão potencialmente é capaz de provocar tensão emocional. Por isso é interessante lembrar alguns fatos nos momentos em que a gente tem que escolher caminhos, em que a gente tem que tomar decisões. Quando uma pessoa decide fazer isso ou aquilo, necessariamente está deixando de fazer uma infinidade de outras coisas que também poderia estar escolhendo. Em outras palavras, pode acontecer e é muito frequente que aconteça um sentimento de culpa. Por quê? Toda e qualquer decisão implica em deixar outras coisas de lado, ou seja, vai acontecer perda. E ainda é legal, nos momentos de enfrentamento de problemas, lembrar que toda decisão tem que ter uma harmonia, ela exige uma harmonia entre os objetivos a serem alcançados, os meios necessários para alcançar esses objetivos e o tempo adequado para atingir os objetivos. São 3 fatores, portanto, e é muito comum que a pessoa possua apenas 2 desses fatores favoráveis e acabe esquecendo, ou melhor, ignorando, deixando de lado um terceiro fator. É bem interessante a gente ficar atento a esses 3 fatores. O objetivo que se quer alcançar, o meio necessário que vai ser utilizado para alcançar e em quanto tempo isso vai ser atingido. Esses meios, se a gente quiser ter um pouco de saúde, devem tender a um pouco de harmonia. É como um triângulo, como um tripé. Se faltar uma das pernas, a estrutura fica instável. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.